E aí, pessoal dos oitavos, a gente vai dar continuidade, então, ao tema da aula, tá? Que é a Revolução Industrial. A gente vai focar hoje nas condições de trabalho dessa população, tá? Na Inglaterra. A apostila de vocês aí, página 22 e 28, não esqueçam, leiam os textos, gente. Pega e lê. Sei que você deve estar amando ficar em casa, vendo TV, Netflix, jogando videogame. Porém, pega uma horinha do dia aí, tá? 1, 2 horinhas que vocês foquem aí nos estudos, vai ajudar bastante aí esse ano. É um ano diferente, é um ano complicado para todo mundo. Não deixem de estudar, gente. É sério mesmo que isso é muito importante, tá? Então a gente vai dar andamento aí à Revolução Industrial, tá? Eu trouxe aí já na primeira imagem aí crianças trabalhando nas fábricas que era uma coisa bem natural e comum, tá? Nesse período, que é um absurdo. Porém, era normal. Vamos voltar um pouquinho, gente, para entender então como que eram essas novas relações de trabalho, né? Então, as pessoas viviam nos campos, né? As pessoas que trabalhavam com artesanato, nas primeiras oficinas, tinha um jeito de trabalhar totalmente diferente de que trabalhar em fábricas e indústrias, né? Com o advento das indústrias, eram necessários trabalhadores para operar as máquinas. Então, tudo mudou, essas relações de trabalho mudou completamente, mudou a vida das pessoas, tá? Mudou a vida, o cotidiano, o conforto, às vezes viver no campo, né, tendo uma casinha simples, criando animais, vivendo, né, de agricultura, tendo uma economia de subsistência, às vezes era melhor ter esse estilo de vida, era mais saudável, confortável do que você trabalhar ganhando um salário de miséria, né, viver nas cidades que estavam cheias de infestação de doença, né, insalubre demais, assim, sujeira, porque quando você tem um advento aí das indústrias, né, a poluição, a sujeira que tem, as cidades eram, assim, bem difíceis de viver bem, tá? Então as máquinas, elas ditavam aí o ritmo da produção, você não tinha mais fazer o seu produto de acordo com o teu ritmo, né? Você tinha o domínio aí de produzir esse produto. Aí você passa a ser um salariado, trabalhar um tanto de horas por dia, obrigatoriamente, e com o ritmo da produção. Quanto mais você produz, mais lucro você gera para o teu empregador, né? Então vamos lá, vamos ler junto aqui. Na produção artesanal, o mestre sabia o passo a passo da produção. Ele era o dono das ferramentas, tá? Da oficina e também dos lucros. Trabalhava seguindo o próprio ritmo de trabalho. Então, esse cara, ele tinha as ferramentas para produzir o produto dele, tá? Ele tinha sua própria oficina, e aí o que ele vendia, o lucro era dele. Ele não era explorado, né? Por um patrão que só pensa no lucro, ele não tá nem aí, tá? Com tanto de hora que você trabalha, se você fica doente, se você perdeu um membro numa máquina, você era dispensado, porque não tinha leis trabalhistas, né? Não tinha um aparato aí do Estado, do governo, que te auxilia. O que a gente tem hoje, a gente fica doente, afasta, né? A gente tem leis importantíssimas aí de trabalho no Brasil, inclusive. Não é em todo lugar que tem, tá? E é bem importante. E nesse período não tinha, então era assim, te tira, te expulsa das suas terras, você vai ter que ir para uma cidade, trabalhar para um burguês, lucrar em cima de você, você tem que trabalhar pra caramba, né? Muito tempo, produzindo, você já perde aquela vontade de fazer. Aquele cara que ele nasce artesão, ele tem, né, um prazer de produzir aquele produto no tempo dele, ele tem que estar inspirado, né? Que nem os artistas, vou criar uma música, vou pintar um quadro, tem que ter um período de inspiração, né? E aí não, você vira parte da máquina, você é uma engrenagem da máquina apenas. Não tem mais sentido, né? Teu trabalho fica sem sentido, você é só uma pessoa que precisa sobreviver e ganhar uma miséria. Então, é complicadíssimo aí para a população, os primeiros trabalhadores aí das indústrias, tá? Condições de trabalho. Miseráveis condições de vida. Você vivia em albergues, né? O parque industrial era horrível, tinha muita doença, então era muito fácil você pegar uma doença, você ver filho teu morrer, tua mãe, teu pai, então era comum isso acontecer por conta das doenças, né? Aqui a gente fala de aglomeração, né? Muitas pessoas vivendo na cidade, doenças espalhando, aglomeração, né? Então, se a pessoa vive isolada num campo, ela não tem tanto esse contágio aí, ela vive melhor do que viver nessas condições de vida nessas cidades, tá?
jornadas exaustivas de trabalho. Então a pessoa trabalhava de 12 a 18 horas por dia. Gente, era pesado pensar assim que essas pessoas tiveram que se submeter a esse tipo de escravidão, né? A gente pode falar que é escravidão, mas é um tipo bem próximo aí de escravidão, porque se você não faz isso, você não tem como viver, você morre, né, de fome. Era comum, tá, que famílias inteiras trabalhassem nas fábricas, por isso que eles são chamados de proletários. Por quê, gente? Então você é o pai de família, aí vai você trabalhar nessa fábrica, sua esposa e seus filhos, certo? Todos eles trabalhando para ganhar um salário risório, né, uma miséria. E aí, gente, esse período é marcado aí. Você não é dono de nada mais. Você não tem dinheiro para comprar uma casa, né? Não tem dinheiro para fazer nada. É só para você, sei lá, alimentar a sua família no máximo e olhe lá, assim, bem precariamente ainda. Então você, o indivíduo, a pessoa que saiu do campo para a cidade, vai trabalhar nas fábricas, ela não é dona de nada. Ela não é dona nem do que ela está produzindo. Então ela é só dona do quê? Da família, né? Você fala proletário. Ele é dono da sua prole e só. Ele só consegue ser dono da sua família, nada mais, da sua prole. Prole, né? Vem de família. Então por isso que é chamado de proletários, certo? Crianças e mulheres recebiam menores salários. Sim. Né? Então você é o pai de família, sua mulher tá lá trabalhando, seus filhos, e elas são muito mais cobiçadas do que os homens, porque elas ganham salários menores, né? Então era muito mais tinha um lucro maior aí pro patrão, né, empregar mulheres e crianças, porque elas recebiam menores salários. As crianças, né, alcançavam aí com mais facilidade os componentes da máquina. Então, né, pequenininho, entra no meio da máquina lá, ajeita, arruma a máquina. Então, era melhor ter um empregado criança do que um homem adulto, tá? E circulavam melhor pelos estreitos túneis escavados nas minas de carvão. Lembra que eu falei que lá minério de ferro e carvão estavam em evidência aí na Inglaterra? Então, muitas crianças iam trabalhar nessas minas, gente. Então, como os túneis eram estreitos, né, era mais fácil uma criança caber lá do que um adulto. Então, elas eram também contratadas para fazer esse tipo de trabalho aí. E, como eu falei antes, inexistência de leis trabalhistas. Então, se você perde um membro, né, você fica doente, você não tem um aparato de ninguém, nem do seu patrão, nem do Estado, de ninguém. Você se vira sozinho, né? Você não tem um mínimo de horas trabalhadas, você não tem horário de almoço, né? Você não pode se afastar, que nem a gente se afasta hoje, quando tá com algum problema de saúde, né, ou psicológico. Então isso não existe, tá? Você não tem uma lei que favorece aí, né, para você ter uma mínima condição de trabalho, né, justo. Não existe, certo? Então eu trouxe para vocês também essas imagens aí, ó, de crianças trabalhando, tá? As primeiras aí tá vendo as máquinas, né? Eram tudo assim, gente, uma em cima da outra e olha as meninas aí de saias, né? Os meninos. Aí a gente tem uma imagem aqui, ó, com a mão sangrando, né? Por causa do atrito com os fios, né? De tecido. Você vai tecer lá, dar um atrito. Era muito comum, gente. Era muito comum se machucar nessas máquinas. Além de ter sido as primeiras, tinha muitas que fazem de teste, né? Então era muito mesmo comum. Dificilmente uma criança ia para a vida adulta sem nenhum tipo de acidente de trabalho. Era praticamente impossível, tá? Como a gente tinha falado na outra aula, né, que tempo é dinheiro. Então, para esses burgueses, para esses patrões, né, era um instrumento capaz de multiplicar os lucros pela força de trabalho, através do trabalho. Então, se você tivesse que pensar em outro lazer, era um absurdo, né, pensar em outra coisa. Você estaria fazendo uma caminhada num parque, por exemplo. Você estaria perdendo tempo com isso em vez de estar lá lucrando. Então, por isso que era muitas horas de trabalho, porque você chegava em casa e morria de dormir, né? Tinha que acordar cedo no outro dia, então você não tinha tempo para lazer. Então, porque tempo é dinheiro. Então, quanto mais você produz, mais lucros você dá para o seu patrão, tá? Então, gente, o que a gente tem de influência aí da Revolução Industrial, né? Essa grande parte das pessoas, a gente organiza nosso próprio cotidiano normalmente baseado
no tempo do relógio, né? Então, antes não tinha essa questão de você ficar olhando para o relógio, nem tinha relógio, né? As pessoas basicamente se orientavam pelo sol, né? A questão das plantações, se tinha chuva ou não tinha um período assim, né? Vou acordar às 7 horas da manhã para. Não tinha isso, tá? A gente tinha um relógio biológico, né? A gente chama de relógio biológico, não era tão focado e louco pela essa questão de acordar a tal hora, poder produzir e trabalhar, sabe? Não tinha essa relação, o relógio não era tão importante na questão da produção, tá? Então a gente tem essa influência aí do relógio hoje, a gente tem hora para ir para a escola, a gente tem hora para ir para o trabalho, a gente tem hora, né, para fazer tarefa. Então a gente pegou essa herança aí, tá, da Revolução Industrial. Não é nem uma crítica nem nada, é só uma herança, né, que a gente se organiza aí pelo relógio, né, baseado no tempo do relógio, e iniciou nesse período, tá? Porque às vezes eu sempre tem essas perguntas muito loucas, assim, eu acordo e falo, mano, onde que foi? Quem foi que pensou, né, que a gente tem que acordar às 7 horas, por exemplo, e ir para a escola, né? Será que sempre foi assim? Não. Então a gente tem um período, né, que isso vai mudando, a mentalidade das pessoas vai mudando, o cotidiano vai mudando por conta das transformações sociais ao longo do tempo, né? Então isso tudo é construção histórica, né? O homem, ele vai conduzindo isso, e isso tem uma linha do tempo, né? E isso vai mudando. Então a gente não nasceu assim, ó. Todos esses computadores, né, os celulares, sempre foi assim? Não, né? As sociedades, elas vão mudando, vai mudando a mentalidade das pessoas, o jeito que as relações de trabalho, as relações sociais, né? Como se as pessoas elas têm uma relação diferente em determinada época, né? Que nem os casamentos obrigatórios. A gente teve períodos da história que os casamentos eram arranjados. Hoje não, hoje a gente se casa o que a gente quer, né? Então tudo isso, tudo que a gente vive hoje são questões aí da história, né? Ela vai se organizando e a gente vai ter diferenças aí ao longo do tempo. Gente, então essa aula a gente termina aqui, tá? A gente focou mais nas questões de condições de trabalho, tá? Nas primeiras fábricas, tá? Nas indústrias. Eu vou passar na descrição de vocês aqui. Se atentem às descrições. Todas as minhas descrições, estou passando material para aprofundamento de conteúdo. Vou passar uma música aí chamada A Fábrica para vocês, tá? Para vocês ouvirem. E é isso, gente. Essa aula a gente encerra aqui agora. Próxima a gente volta. A gente vai falar um pouquinho. Tem bastante coisa ainda da primeira revolução para falar, tá? E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima aula.